Shalom, shalom, queridos. Que maravilha, né? Hoje, terça-feira, dia 8 de julho de 2025, nós temos contado com a bondade do Senhor. Nesta manhã, a sua misericórdia já se renovou sobre as nossas vidas. Que maravilha! Como é bom pertencer a um Deus fiel. Como é bom ser servos de Jesus Cristo. Como é bom ser justificado pela fé e viver nesta certeza de que somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Podemos chegar na sua presença como se nunca houvéramos pecado. Fomos perdoados. O nosso Deus nos perdoou, removeu a nossa culpa, removeu a nossa condenação através do sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo. Quando nós o aceitamos como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós recebemos a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, queridos, nós estaremos trabalhando em cima do tema vigilância para sermos aperfeiçoados no Espírito e não na carne. Aperfeiçoamento no Espírito e não na carne, né? Temos que vigiar. Em que nós estamos sendo aperfeiçoados? A Bíblia diz: se nós andarmos no Espírito, não iremos satisfazer as concupiscências da carne. Então, nós fomos chamados a andar no Espírito. Amém? E o texto de hoje, na carta aos Gálatas, está no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, que diz: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E o apóstolo Paulo está aqui, né, fazendo perguntas contundentes aos crentes da Galácia. Porque no primeiro capítulo o apóstolo Paulo vai defender o seu apostolado, vai defender a verdade do Evangelho, mas nos demais ele vai enfatizar a justificação pela fé. E ele tem consciência de que pregou o Evangelho vivo do Senhor Jesus Cristo, um Evangelho acompanhado de sinais e prodígios. Ele anunciou
de fato, a pessoa de Jesus, o Cristo crucificado, o Jesus que morreu na cruz do Calvário, que se sacrificou na cruz por todos aqueles que residiam na região da Galácia e pelo mundo inteiro. Então, quando Paulo chega na região da Galácia, ele prega o evangelho vivo. Ele prega a pessoa de Jesus. Ele discorre sobre Jesus. Ele anuncia Jesus. Ele mostra a este povo quem de fato era Jesus Cristo. Tá? Então, amados, o apóstolo Paulo, ele argumenta com os crentes da Galácia, apelando para a experiência de cada um deles. Porque, de fato, eles foram convencidos pelo Espírito Santo de Deus do pecado, da justiça e do juízo. E o apóstolo Paulo, ele vai fazer estas 5 perguntas para trazê-los à verdade, né? Para acordar as mentes adormecidas dos crentes da região da Galácia. Esses crentes tinham sido enfeitiçados pelos falsos mestres. O engano do legalismo enfeitiçou aqueles irmãos. Eles deram atenção às narrativas dos falsos mestres. E por esse motivo, eles caíram da fé. Então, aqui nesse texto, nós temos alguns pontos que queremos enfatizar. Primeira coisa, todo crente, todos os crentes contemplam a morte de Cristo pela fé. Não há ninguém, absolutamente ninguém, que possa contemplar a morte de Cristo fora da fé. E veja o que diz a palavra de Deus no versículo 1. Antes, cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? O evangelho pregado pelo apóstolo Paulo aos Gálatas tinha como centro a mensagem da cruz. A gente canta, né, esse hino que todos nós amamos. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Então, essa mensagem da cruz foi o centro da pregação do evangelho do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo se concentrou na pregação da cruz, na mensagem da cruz, no sacrifício de Jesus, no grande amor de Deus expressado através do Calvário. Essa mensagem, irmãos, era tão viva, tão eloquente, tão poderosa, que o Cristo crucificado foi mostrado aos irmãos da Galácia como que num grande outdoor. Aquele povo recebeu com unção, com graça, com verdade, com sabedoria, essa mensagem poderosa da cruz.
Como justifica o desvio deste povo em tão pouco tempo? Segundo, os crentes começam a vida cristã pela fé, amados. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E qualquer que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, a nossa vida cristã começa pela fé. A vida cristã dos crentes da Galácia começaram pela fé. Aí o apóstolo pergunta: quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Nenhuma pessoa, seja na região da Galácia, seja aí na sua cidade, seja no Brasil, em qualquer nação do mundo, nenhuma pessoa pode tornar-se seguidora de Jesus, nascida de novo, cristã de fato e de verdade, sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos revela a Cristo. É o Espírito Santo que regenera o crente. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que tem o poder de tornar a palavra logos em rema no nosso coração. É pela revelação que recebemos a pessoa bendita de Jesus. E é pela revelação do Espírito Santo. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Veja que quando o apóstolo Pedro recebeu de Jesus o desafio de saber quem ele era, né? Porque Jesus entregou esse desafio a todos os apóstolos, porque Jesus perguntou a todos eles no capítulo 16 de Mateus: que dizem os homens quem eu sou? E a nação de Israel tinha um conceito errado da pessoa de Jesus. A teologia do povo de Israel estava complicada. Eles não foram capazes de ver em Jesus o seu Messias. E, além do mais, eles acreditavam que Jesus era Elias, era João Batista, era Jeremias, né? Na cabeça de muitos era como se esses profetas voltassem no corpo de Jesus, aquela loucura toda. E Jesus pergunta: e vocês que dizem quem eu sou? E Pedro declarou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus imediatamente proclamou: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Então veja que a revelação de Jesus como Cristo, como Filho de Deus, não veio da religião, não veio pela inteligência de Pedro, foi uma revelação. O Pai, o Deus bendito, revelou no espírito do apóstolo Pedro quem de fato era Jesus. Então, ninguém no planeta Terra pode ter a revelação da pessoa de Jesus sem que o Espírito não tenha revelado. É o Espírito Santo quem revela
Jesus. É o Espírito Santo quem revela Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus lá em Romanos 8, versículo 9, assim declara: Romanos 8, versículo 9, diz o seguinte: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Que coisa maravilhosa! O Espírito Santo, meus irmãos, não nos é dado pelas obras da lei, mas é pela pregação da fé. É pela pregação da fé que o Espírito Santo nos é dado. A nossa entrada na família de Deus, o nosso batismo no corpo de Cristo vem quando recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo. Eu não estou falando de batismo no Espírito Santo. Eu falei de batismo no corpo de Cristo, o novo nascimento. E é através da fé que nós recebemos o novo nascimento. É através da fé que somos batizados no corpo de Cristo. É através da fé que adentramos a família de Deus. Não é através das obras. Pela graça, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. O crente é nascido do Espírito. João 3,5 declara: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O crente é regenerado pelo Espírito. Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É pelo Espírito que somos selados. Todo aquele que nasceu de novo é selado pelo Espírito. Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. O crente também é habitado pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 3:17, que diz: se alguém destruir o
templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. O crente também é batizado no corpo de Cristo pelo Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, que afirma: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Todo aquele que nasceu de novo é batizado no corpo de Cristo pelo Espírito. É o Espírito Santo que gera um novo nascimento. Aleluia. É o Espírito Santo que nos mergulha, nos batiza no corpo de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. O crente também deve andar no Espírito. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, o que é que estamos vendo? Que é impossível vivermos a vida cristã sem a dependência do Espírito Santo. É o Espírito Santo que opera tudo em nós. Tudo em nós. Nós também devemos ser cheios do Espírito Santo. Efésios 5:18, até o versículo 21, que é um dos nossos decretos. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, meus amados em Cristo Jesus, o crente começa a vida cristã pela fé. O crente vive a vida cristã pela fé. E o crente conclui a vida cristã pela fé. A fé é para ser vivida no planeta Terra. Quando chegarmos no céu, não precisaremos mais de fé. Porque no céu, a nossa fé será concretizada em absoluto. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, né? Então, nós andamos pela fé. Nós estamos nessa estrada rumo ao céu pela fé. Mas quando chegarmos no céu, como diz o apóstolo Paulo lá no capítulo 13 da sua carta aos Coríntios, né? O que era, tudo se tornará perfeito. Aquilo que estamos vendo em parte, nós veremos como é. Então, nós veremos Jesus tal como Ele é. Nós vamos usufruir de tudo que Cristo conquistou na cruz para nós. Lá no céu, nós chegaremos, porque trilhamos o caminho da fé. E essa fé deve
ser perseverante, ela deve ser crescente, deve ser perseverante até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Agora vamos aqui. O crente cresce na vida cristã pela fé. Sois assim sensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? O que Paulo pergunta aos irmãos da Galácia? Começaram no Espírito e agora estão na carne? Por quê? O que foi que aconteceu? Queridos, a nossa transformação contínua, tá? Nós fomos chamados a ser transformados de glória em glória, de glória em glória. Essa transformação contínua, ela é uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que forma Cristo em você, que forma Cristo em mim. O propósito do nosso Deus é que a imagem do seu Filho Jesus Cristo seja vista em mim, em você. Seja vista em todo aquele que é nascido de novo. E eu creio que é uma determinação divina, porque ele diz que nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. E Jesus enviou o seu Espírito para quê? Para trabalhar incansavelmente na nossa vida, na vida da igreja, na vida dos salvos, a fim de que essa imagem seja vista. Lá no capítulo 5 de Efésios, 4 de Efésios, né? A Bíblia fala, quando o apóstolo Paulo está falando dos 5 ofícios, né? Lá em Efésios capítulo 4, ele diz o quê? Que esses 5 ofícios existem para aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento dos santos. E veja que no versículo 13 ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o Espírito Santo está trabalhando continuadamente, a fim de que a imagem de Cristo seja operada na vida de todo aquele que é lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro. Lá em 2 aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, está escrito: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como no espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, é o Espírito Santo de Deus que está trabalhando incansavelmente para que na nossa vida a imagem de Cristo seja formada, até que Cristo seja formado em nós. É o Espírito Santo que faz esta obra. A vida cristã
ela é vivida no poder do Espírito e pela fé, de ponta a ponta. Então, do início ao fim, é de fé em fé, de glória em glória, na dependência do Espírito, no poder do Espírito, na direção do Espírito, na instrução do Espírito, na graça do Senhor. Todos os seus estágios são desenvolvidos pela fé, na força do Espírito Santo e não pelas obras. Meu irmão, minha irmã, é o que Cristo fez que conta, não é o que eu faço. É o que Cristo fez, é o que Cristo fez. É pela graça, é de fé em fé, é de glória em glória. Dependemos do Espírito Santo na formação de Cristo na nossa vida. Dependemos do Espírito Santo na obra da santificação. Dependemos do Espírito Santo para crescer no temor, crescer no amor, crescer na graça, crescer na fé, crescer na unção, crescer no poder, crescer na generosidade. Nós precisamos do Espírito Santo para orar, para ler a Bíblia. Nós precisamos do Espírito Santo para louvar, para adorar. Olha, não há nada em que nós não precisemos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo, dependemos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que forma Cristo em mim e em você. Louvado seja o nome do Senhor. Em quarto lugar, os crentes suportam o sofrimento pela fé. Nós fomos chamados, amados, a sofrer o resto das aflições de Cristo. Jesus afirmou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, os sofrimentos que o apóstolo Paulo passou foi pela fé em Cristo Jesus. Os sofrimentos que a igreja primitiva passou foi pela fé em Cristo Jesus. Todos aqueles que morreram, morreram na fé em Cristo Jesus. João suportou a ilha de Patmos na fé em Cristo Jesus. No nosso século, os crentes que passam por sofrimentos, eles estão passando pela fé em Cristo Jesus. E, queridos, os crentes da Galácia sofreram. Eles foram perseguidos. Eles foram perseguidos. E eles, no início, eles não negaram a fé. Eles receberam a Jesus. Olha o que diz a Bíblia. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? É o apóstolo Paulo perguntando, porque o apóstolo Paulo sabia como o evangelho chegou na região da Galácia. O apóstolo Paulo sabia que os judaizantes perseguiram sem compaixão aqueles que abraçavam a fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Paulo continua perguntando se na verdade foram em vão. Os crentes da Galácia sofreram no começo da vida cristã, nas mãos dos pagãos e também nas mãos dos judeus radicais. Tá certo? Sofrer por causa da justiça é bem-aventurança. Porém, se eles estavam afastando-se do evangelho que no começo abraçaram, esse sofrimento havia sido em vão. Quando somos pelo evangelho, devemos alegrar-nos. Sabe por quê, queridos? A nossa leve e momentânea tribulação
produzirá para nós um eterno peso de glória. Aleluia, aleluia. Os sofrimentos desse tempo presente não se pode comparar com a glória a serem reveladas a nós e em nós. Então, sofrer por Cristo é honra. Sofrer por Cristo é honra. Louvado seja o nome do Senhor. E esses irmãos da Galácia, eles de fato foram enfeitiçados pelo engano, pelo legalismo, pelos falsos mestres, e eles estavam negando o próprio sofrimento que eles passaram por causa do Evangelho, para abraçarem a fé viva no Senhor Jesus. Os crentes receberam as intervenções milagrosas de Deus pela fé. Olha o que Paulo pergunta: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Versículo 5 de Gálatas, capítulo 3. O Evangelho chegou aos crentes da Galácia com manifestação de poder e prodígios. Está lá em Atos, no capítulo 14, no versículo 3, olha o que diz a palavra de Deus, olha. Atos 14. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo. Paulo chega em Icônio, né? Falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. O próprio apóstolo Paulo declara que os gentios se converteram por força de sinais e prodígios. Então, o Evangelho chegou a essa região com poder e prodígios. Mesmo diante das provas mais amargas, os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Versículo 52 declara: os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Tanto a dádiva do Espírito como a operação de milagres chegaram à igreja da Galácia pela pregação da fé e não pelas obras da lei. Queridos, nós temos que perguntar a nós mesmos: será que estamos abraçando este Evangelho como de fato Deus deseja que abracemos? O que fez pessoas crentes de uma região darem as costas para o Evangelho e abraçarem o legalismo, os rituais religiosos do judaísmo, negando a graça, negando o poder, negando a cruz. Queridos, o engano é cruel. O engano procede de Satanás. E
E Satanás não está brincando nem comigo, nem com você. Satanás não está brincando com a igreja. Satanás trabalha para roubar a fé do nosso coração. Porque Satanás sabe que a vida cristã é vivida pela fé. Satanás sabe que sem fé é impossível agradar a nosso Deus. Então, ele sabe também que quando a fé é roubada, quando a fé é tirada, nada tem valor algum. Então, vigiemos em nome de Jesus. Vigiemos, coloquemos o nosso coração na palavra. Dependamos do Espírito Santo. Queiramos ser aperfeiçoados no Espírito. Andemos na dependência do Espírito. Rejeitemos terminantemente toda obra da carne. Em nome de Jesus. Precisamos andar no Espírito, depender do Espírito. Precisamos viver essa vida que Jesus propôs para nós. A carne é fraca. Nós não fomos chamados a satisfazer as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida. Nós fomos chamados a andar no Espírito, a ser cheios do Espírito, a crescer no conhecimento de Jesus, a se deixar ser conduzido pelo Espírito Santo. Então, essa vigilância pessoal, essa é uma vigilância pessoal. Cuida de ti mesmo, da doutrina, disse o apóstolo Paulo a Timóteo. Né? Se os crentes da Galácia viraram as costas para o Evangelho, é porque deixaram de vigiar, deixaram de valorizar o sacrifício do Calvário, confiaram em si mesmo, valorizaram as obras e abandonaram, rejeitaram a graça. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. A salvação é pela graça. E a vida cristã, ela é vivida na graça. É dependente daquilo que Cristo fez. E na fé do que Cristo fez, nós iremos viver de vitória em vitória. Amém, queridos? Então, cuidado com a insensatez. Insensatez é loucura. E nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. O mundo é mau. O engano está aí, batendo na nossa porta. E a insensatez dos Gálatas não podem, não devem nos atingir. Mas isso só será possível se nós confiarmos em Deus, agasalharmos a palavra no nosso coração e vivermos na dependência do Espírito Santo do Senhor. Vamos para o nosso motivo de oração? Rejeitamos toda insensatez no nome de Jesus. Senhor, nós rejeitamos toda insensatez no nome de Jesus. Não queremos, ó Deus, não queremos ter um coração insensato.
Não queremos. Livra-nos da insensatez. Livra-nos da embriaguez deste mundo. Livra-nos de todo engano. Livra-nos, ó Deus, de cair na tentação. Livra-nos da vaidade. Livra-nos, ó Deus. Queremos dependência total do Teu Espírito na nossa vida. Queremos andar de acordo com a Tua palavra. Queremos deixar com que o Espírito Santo registre as verdades absolutas da Tua palavra em nosso coração, em nossa mente. Nós queremos viver na dependência do Teu Espírito, seguir a verdade em amor, crescer na verdade, porque à medida que crescemos na verdade que é Cristo, nós somos libertos, Senhor. Eis-nos aqui, Pai, no nome de Jesus, que a obra do Espírito seja evidenciada em nossa vida prática. Sim, meu Deus, a obra do Teu Espírito seja evidenciada na nossa vida prática, meu Senhor. Que nós compreendamos que a obra do Espírito de Deus na nossa vida, ela é contínua, que nós entendamos que o novo nascimento é obra do Espírito Santo, que nós fomos regenerados pelo Espírito Santo para viver a vida de Jesus no poder da ressurreição, que nós fomos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Nós somos templos do Espírito Santo. Quem vive em nós é o Espírito Santo de Deus. E nós queremos, ó Deus, andar nessa dependência do Espírito Santo. Queremos exalar Cristo onde quer que estejamos, onde quer que formos. Queremos expressar a vida de Jesus em toda a nossa maneira de viver. Queremos depender do Teu Espírito, ser guiados pelo Teu Espírito, Senhor. Tal como Jesus foi dirigido, guiado pelo Teu Espírito, nós queremos ser. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos, porque somos tão independentes. Muitas vezes achamos que conhecemos o caminho, achamos que podemos, achamos, ó Deus, que sabemos, quando na verdade nem podemos, nem sabemos. Nós dependemos de Ti. A Tua palavra diz que sem o Senhor nada podemos fazer. Oh, nos convence disso, Senhor, nos convence pelo Teu Espírito Santo, nos perdoa pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, nos perdoa pela nossa soberba, nos perdoa por toda atitude de independência, nos perdoa em nome de Jesus, nos transforma, nos liberta, quebra cadeias na nossa alma, destrói as fortalezas mentais, tudo aquilo que foi construído no decorrer da caminhada, que impede o Teu fluir, que impede o Teu agir, que nos faz, ó Deus, teimosos. Tenha misericórdia de nós, nos liberta, Senhor, nos liberta, Jesus, nos liberta. Vem com Teu poder libertador, dá-nos a consciência de que somos a habitação do Teu Espírito Santo, somos o Teu templo, onde quer que estivermos, somos o templo do Espírito Santo, Senhor. Que não haja neste templo nada que possa envergonhar o Teu Espírito, nada que possa emudecer o Teu Espírito, nada que possa impedir o Teu Espírito de agir. Sonda o nosso coração, Senhor, sonda o mais profundo do nosso ser, traz uma transformação radical no nosso interior, muda a nossa sorte como as correntes do Negueve, Senhor,
que o nosso templo esteja purificado, que as áreas, ó Deus, obscuras deste templo receba a tua luz, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós, dar-nos a consciência de que somos batizados no corpo de Cristo, de que não somos de nós mesmos, de que estamos escondidos com Cristo em Deus, que nós somos propriedade exclusivas do Senhor, que nós somos sal, que nós somos luz, que nós estamos nesta terra para manifestar Cristo, dar-nos a consciência que o trabalhar do teu Espírito é um trabalho contínuo para formar a imagem de Jesus em nós. Oh Pai, queremos andar no Espírito e não cumprir as concupiscências da carne. Queremos andar em Espírito, ó Deus. Queremos ser cheios do teu Espírito Santo, Senhor. Queremos pôr em prática Efésios capítulo 5, versículo 18 em diante, ó Deus. Queremos nos embriagar, não com vinho, mas com teu Espírito Santo. Oh Senhor, que o nosso falar seja o falar com salmos, hinos, cânticos espirituais, que salmodiemos a Ti, Senhor, no nosso coração, que haja gratidão constante de tudo, Senhor, e por tudo a Ti. Tenha misericórdia de nós, que aprendamos a nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Oh, Pai, precisamos de Ti, dependemos de Ti, queremos, de fato, ser aperfeiçoados no poder do Espírito Santo, adestrados para a guerra neste mundo tenebroso, Senhor. Ó Deus, aguça, ó Deus, o senso de vigilância em nós. Não nos permita brincar com os ardis de Satanás. Não nos permita ignorar a capacidade que o inimigo tem de nos enganar. Ó Senhor, abre os nossos olhos espirituais, aguça os nossos ouvidos espirituais. Nós queremos tomar posse das armas da direita, das armas da esquerda. Proclamamos que é o Senhor que adestra as nossas mãos para o combate e os nossos dedos para a guerra, de sorte que os nossos braços envergam arcos de bronze. Que sejamos, ó Deus, ousados na fé, que o escudo da fé esteja sempre posicionado, a espada do Espírito, Senhor, todo o nosso ser esteja revestido de Cristo, que as peças da armadura estejam ajustadas no nosso homem interior. Meu Deus, ensina-nos a vencer a carne, a vencer o mundo, a vencer a Satanás, que dependamos do Senhor em tudo. Precisamos de Ti, dependemos de Ti. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai e Tu serás o nosso guia para sempre. Que sejamos transformados à medida que nos expomos à Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes. Só a Tua palavra tem poder de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Senhor, que a Tua palavra seja essa espada de 2 gumes na nossa vida, seja esse martelo que esmiuça a penha, que
as áreas trevosas na nossa vida sejam quebradas pelo poder da tua palavra. Oh Deus, que esta palavra nos faça, nos transforme, nos liberte. Esta palavra, Senhor, nos lave, nos limpe, seja luz para os nossos pés. Esta palavra, Senhor, ilumine o nosso entendimento, transforme o nosso coração. Oh, nós queremos, meu Deus, nós queremos viver esta palavra. Ensina-nos a vigiar, Senhor. Ensina-nos a vigiar. Ensina-nos, ó Deus. Ensina-nos que permaneçamos nesta porta, que vigiemos, Senhor, vigiemos, que queiramos ser aperfeiçoados no espírito e não na carne, que andemos na tua dependência, Senhor, que andemos na tua dependência. É isso que queremos. Age em cada um de nós, age na Insegec, age no presbitério, age, Senhor, na vida de cada discípulo membro, age na vida de todos aqueles que ocupam ofícios ministeriais na tua casa, age na igreja brasileira, age pelo teu poder, Senhor, livra a igreja brasileira de todo engano, livra o teu povo de todo engano, livra dos falsos mestres, dos falsos ensinos. Ó Deus, que a verdade do Senhor ecoe na igreja brasileira, que o evangelho de Cristo seja pregado, que a mensagem da cruz seja, Senhor, pregada e absorvida no coração de cada um, que é lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro, que não titubeemos diante dos falsos mestres, Senhor, que saibamos da razão da nossa fé em toda e qualquer situação. Ó Espírito de Deus, age em nós e através de nós. Nos colocamos aos teus pés para que a obra do teu Espírito seja contínua na nossa vida, até que Cristo seja formado em nós. Te damos graças, Senhor. Te damos graças pela porta da vigilância. Permanecemos nesta porta e queremos crescer nessa vigilância que o teu Espírito está nos levando. Seja engrandecido o teu nome, no nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Seja engrandecido o nome do Senhor. A cada um de vocês, irmãos, a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Tenha um dia bendito, em nome de Jesus. Que permaneçamos na porta da vigilância. Que sejamos aperfeiçoados no Espírito Santo e não na carne. E que vivamos Cristo dia após dia, dependentes do Espírito Santo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Shalom, shalom.